Agora a gente chama a Fernanda Manhota, já conosco, nossa analista de internacional. Uma excelente tarde para você, Manhota, bem-vinda novamente, a gente já estava com saudade. Bom, a Mari contou para a gente não só dessa votação antecipada que já começou, mas essa busca pelos votos, tanto Kamala quanto Trump, do voto do eleitor negro e do eleitor latino. Agora, no caso de Trump, tantas coisas, né, que ele já falou que poderiam desagradar esses dois públicos. Como reverter isso? Qual avaliação você faz? Oi, Débora, é um prazer estar com vocês. Boa tarde a todos que nos acompanham. Olha só, Débora, a gente tem insistido aqui que as eleições americanas vão se decidir basicamente em 7 estados pêndulo e em margens extremamente estreitas, que em alguns casos podem ir de 2 a 20 mil votos. Então, estamos falando aqui de mirar em tudo que é grupo, em todas as possibilidades de conversão que se colocarem no horizonte como possíveis. Olhando especificamente para esses dois públicos, né, os negros e os latinos, a gente tem em cada um deles uma espécie de favoritismo específico, né? Entre os negros, a gente tem um favoritismo que, em geral, repousa mais sobre os democratas e que, portanto, privilegiam a candidatura da Kamala Harris. Em geral, quando ela fala com o público negro, qual é o apelo que ela tem feito? Ela tem discursado em torno de 3 eixos principais. Então, ela apela para a discussão de justiça racial, em primeiro lugar, depois de reforma política e de igualdade econômica. Então, ela se favorece desse panorama histórico de uma certa aproximação maior entre a comunidade negra e os democratas e foca nessas 3 agendas, entendendo que ela, portanto, vai realizar a conversão de votos. De fato, Donald Trump tem uma dificuldade com esse grupo. Só para vocês terem uma ideia, em 2020, na última eleição, ele teve cerca de 12% dos votos negros, o que é muito pouco. Cresceu um pouquinho em relação à eleição de 2016, mas ainda assim é bastante, enfim, né, é pouco significativo, é ainda uma margem de diferença muito grande. Qual a estratégia que o Trump está usando para lidar com esse cenário desfavorável? Ele basicamente está batendo na tecla de que ele pode proporcionar crescimento econômico para essa comunidade. Então, basicamente, ele tem trabalhado a ideia de combate à desigualdade, de enriquecimento desses grupos, como sendo uma forma de criar, né, algum tipo de percepção de vantagem na sua eleição. De modo geral, né, não só para os negros, há uma percepção para o eleitor americano de que o Trump gere melhor a economia do que os democratas, né, a Kamala nesse caso. Então, ele vai tentando se apropriar dessa narrativa pública para dizer à comunidade negra que ela pode se beneficiar em termos de renda, de emprego, de qualidade de vida, mais a partir da sua eleição. Talvez ele não tenha condições de reverter um número muito grande, né, desse público que de fato já é muito afeito aos democratas, mas é essa a estratégia que ele tem adotado. Em contrapartida, viu, Débora, quando a gente olha para os latinos, o favoritismo ainda é do Trump. Para muita gente isso soa estranho, né, porque ele tem uma agenda antimigratória, muita gente tende a pensar que, por exemplo, os imigrantes latinos tenderiam a rejeitá-lo. Isso não é verdade. A gente tem hoje um eleitorado latino muito diverso nos Estados Unidos, ele é bastante diversificado em termos das matrizes e, a depender de quem é o público com quem se fala, em alguns casos eles são absolutamente conservadores, como tem sido especialmente, né, os cubano-americanos e parte dos venezuelanos nos Estados Unidos. Então, nesse sentido, para resumir a ópera, a gente tem a Kamala apostando num discurso de acomodação dos interesses desses latinos, sobretudo o que o Obama chamava de dreamers, né? Esses latinos que vieram de países imigrantes ilegais, mas que de alguma maneira são americanos e, portanto, têm que desfrutar o benefício, né, da cidadania dos Estados Unidos. Ela vai apostando nessa narrativa, enquanto o Trump vai reforçando a ideia de que a imigração ilegal ela precisa ser combatida, inclusive para favorecer quem passou pelo rito e por todas as exigências de uma imigração legalizada. Então, essas são as narrativas, né, que estão sendo construídas pelos candidatos em relação a esses dois grupos, viu, Débora?